né? Mas há alguém que acaba discordando, depois de tantas provas, alguém que vai dizer assim, mas eu ainda não acredito, acho que o inferno não existe. A gente encontra essas pessoas, não encontra? Eric, o padre Leonel Franca, o excelente jesuíta. Já citamos eles aqui em outras ocasiões, né? Várias vezes trouxemos de uma vasta obra. Ele dizia o seguinte, que a pessoa, ela quase que em geral, ela nega a existência de Deus e as consequências da existência de Deus. E, portanto, ela nega a justiça de Deus quando ela está, de alguma maneira, querendo ocultar a própria vida que ela em si mesma leva. Quando ela está decidida a não prestar contas do próprio estilo de vida que a própria pessoa, que ela em si mesma leva. É um pouco aquilo do que, eu vou dar um exemplo muito prático, né? Ele falava uma outra coisa. Ele falava que todo mundo crê até o 6º mandamento. Depois complica. No 6º, a coisa complica enormemente. Por que não posso me casar outra vez? Por que não? Por que não? Mas no fundo, o que se evidencia, e ele dizia claramente, é que a negação da existência do inferno, da parte de alguém que não é crente, é uma coisa. Porque aí se pode falar até de uma ignorância invencível. Certo. Não é? Agora, da parte de alguém que é católico, que é batizado, aí nós estamos num problema muito mais grave. Estamos negando a fé. Que varia da heresia até a apostasia mesmo. Certo. Uma pessoa que não é crente, que não foi batizada, que está na cegueira, que está na escuridão, bom, é de uma outra ordem, não? Né? Agora, alguém que... Eu vou dar um exemplo muito prático. Você acredita piamente que alguém que não professe solidamente a existência da justiça de Deus e, portanto, da punição do mal após a morte, vai se emendar dos seus pecados? Vai ter uma vida de confissão sacramental sólida? Vai fazer penitência? Sobre o quê? Sobre o quê? Se não há justiça, se não há verdade, se não há punição do erro, do mal após a morte. Isso é muito grave, porque toca na própria verdade da salvação das almas. O demônio conseguiu construir uma narrativa para negar a sua existência, tanto quanto conseguiu construir uma narrativa para negar a existência da punição do mal que ele mesmo incentiva a fazer. Aí a coisa é fácil de identificar, porque aqueles pensamentos super, né, relacionados, aliás, melhor dizendo não, pensamentos relativistas, né, que começam a dizer, não é bem assim, calma, gente, Deus é amor, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, pois Como é. pode ter o inferno? Deus é misericordioso. Mas exatamente por isso, porque ele é misericordioso e justo, é que preciso que haja a certeza de que o mal vai ser punido. Senão nós entraremos num colapso, Eric. Inclusive o bem temporal que produz a revelação e a certeza da punição do mal após a morte no inferno é de uma razoabilidade, não muito mais ainda que isso, é de uma importância, de uma gravidade que sem isso tenho a certeza que nós cairíamos na deplorabilidade, na anarquia, na dissolução assim, irrestrita da vida em sociedade. É um elemento, a existência, a revelação. Isso não é um freio criado ficticiamente para policiar as pessoas e fazer com que elas se comportem. É a revelação de Deus dizendo, o amor tem um fruto. O amor a mim e ao próximo tem um fruto. Bem como o ódio a mim e ao próximo também tem. Acredito que nós estamos colocando a coisa numa ordem muito simples, né, Eric? Claro. Agora, né, para se tornar compreensível para as pessoas. Mas, né? A gente vai para o intervalo, mas eu acho que vale a pena ainda uma resposta antes do intervalo. Sim. Porque na volta eu quero perguntar, por exemplo, sobre a criação do inferno. Ele sempre existiu, ele foi criado, né? Quem criou o inferno? Antes da morte, alguém já pode viver no inferno, né? E ainda uma pergunta mais ou menos do tipo assim, olha, os sofrimentos que a gente pode encontrar no inferno são muito distantes, diferentes daqueles do purgatório. Isso é todo assunto para o segundo bloco, mas para encerrar o primeiro bloco, né? Já nessa toada que a gente estava aqui no finalzinho dessa conversa, não é talvez por essa ideia relativista de que
ao confundir que Deus é amor, esquece que ele também é justiça, né? E que não se contradiz esse amor com essa justiça, e por isso é possível, sim, uma condenação eterna daquele que negou de maneira consciente aquele que o amou, né? É por isso também que a gente acaba encontrando, por exemplo, em algumas expressões religiosas, crenças, etc., uma coisa tão light dizendo assim, não, fica tranquilo, aqui pode vir tranquilo que você vai passar, aqui nós vamos falar só de coisa boa, só de coisa tranquila, aqui inferno não existe. Isso não justifica, melhor dizendo, né, pergunta, não justifica uma espécie de expressões religiosas fantasiosas ao ponto de apenas massagear o ego? Mentirosas, Eric. Que encastelam a pessoa no seu ego, em si mesma, e que ela passa a ser a medida do seu próprio viver. E nunca o tu, com T maiúscula e infinita, que é Deus, e o tu com minúscula, que é o próximo. Eric, deixa eu só colocar aqui uma coisa. Enfim, aí nós vamos para o intervalo. Flash. A questão é que Deus, na sua misericórdia infinita, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, a sua decisão nefasta, a sua, do pecador, e autodestrutiva, de não querer estar com Ele, aqui, Deus não vai forçá-lo a estar com Ele na eternidade. Está claro? A pessoa não quer estar com Deus, não quer viver nele, mas é fruto do pecado, Deus não a forçará. Então, se a última decisão dela, depois de 1000 propostas de conversão, de 1000 luzes, é continuar longe dele, afastada dele, ela está assumindo sobre si mesma a própria decisão que tomou. E se a gente pensar que a igreja já é o reino de Deus iniciado, a coisa fica mais lógica ainda, né? Não vai ser uma outra coisa começar do zero, do nada. Já estamos inseridos nessa realidade, não é isso? Sim, sim.